Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesse dia 22 de fevereiro, terça-feira, estamos celebrando a Cátedra de São Pedro Apóstolo. Cátedra é a sede do bispo. Hoje se celebra a Cátedra de Pedro, chefe da Igreja de Roma e da Igreja Universal. O símbolo da cátedra realça a autoridade, o magistério, missão de pastor e mestre conferida por Cristo a Pedro, princípio e fundamento visível da unidade da Igreja. Os cristãos começaram a honrar a cátedra de Pedro a partir do século IV. Temos diante de nós o famoso texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 13 a 19. Pedro que professa que Jesus é o Filho de Deus e Jesus lhe dá a missão. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amados e amadas de Deus, temos aqui a confissão de Pedro. Jesus pergunta primeiro para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos respondem: alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros ainda algum dos profetas. Amados e amadas de Deus, colocam Jesus na perspectiva de um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E Jesus pergunta agora para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro responde que Jesus era o esperado de Israel, que Jesus era aquele que o povo do Antigo Testamento esperou, que o tempo de Jesus esperava, mas Pedro dá um salto: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados e amadas de Deus, Pedro diz que Jesus é Filho de Deus, que Jesus provém de Deus. Diante do Deus de Israel, ele é o Filho eterno. Aquilo que mais tarde o Concílio de Nicéia vai dizer que Jesus é homoousion to patri, quer dizer que o seu ser provém do ser do Pai. Aquilo que a Igreja sempre acreditou no Novo Testamento, nos primeiros séculos do cristianismo, e que depois lá no quarto século foi afirmado de uma fórmula claríssima: Jesus é o Filho eterno de Deus, é o Filho gerado eternamente do Pai, é aquele que tem o seu ser vindo do Pai, o seu ser do Pai, da mesma natureza, da mesma substância do Pai. Esta é a nossa fé, que já está aqui na profissão de fé do apóstolo Pedro. Amados e amadas de Deus, agora Jesus lhe dá a missão. Jesus lhe proclama primeiro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, quer dizer, não foi nenhuma pessoa que te revelou isso, mas o Pai do céu. E agora Jesus dá então a missão a Pedro: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Mas agora é pedra, por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, sobre esta rocha. Que rocha é esta? É a fé de Pedro, é a profissão de fé de Pedro. Sobre esta rocha, a profissão de fé de Pedro, Jesus edifica a sua igreja. Amados e amadas de Deus, Pedro tem um papel fundamental na igreja. Ele é aquele que confirma os irmãos da fé, ele é aquele que tem a missão de exortar, ele é o princípio visível na terra de unidade da
Igreja. Celebremos nossa profunda comunhão com o Papa Francisco hoje, o sucessor de Pedro. Celebremos, renovemos também hoje nossa profissão de fé, dizendo que também para nós Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que é o grande sentido da nossa vida. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Pedro, desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.